Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o tronco, especialmente de cone. Sei que parece que ele tá torto, mas não tá torto, é por causa da câmera, tá? Então vamos lá. Vou passar um plano que secciona ele, um plano que corta ele. A gente sabe que essa pontinha aqui é o vértice do cone, tá? Então esse plano que vai ser passado, ele tem que estar entre o vértice e a base. Vou passar esse plano aqui, ó. O que vai acontecer então? Quando a gente apagar. E outra, antes de eu apagar. Se você for fazer qualquer tipo de relação de semelhança, o cone pequenininho que sobrou aqui em cima é semelhante ao cone grandão. Não faça razão de semelhança, não faça semelhança entre o tronco e nenhum tipo de cone, porque o tronco não é semelhante ao cone, tá? Quando você apaga isso aqui, ó, nós temos então o nosso tronco de cone. Ele é muito parecido aí quando os exercícios de vestibular tentam fazer ele ser algum objeto. Ele parece muito um abajur, aquele pedaço de tecido que cobre o abajur, tá? Ele parece aqueles banquinhos onde o elefante subia no circo, que hoje é proibido, né? Mas ele parece isso aí, tá? Beleza? Parece um pedaço de uma luminária. Enfim, esse aí seria o tronco. Uma coisa legal sobre o tronco. O tronco, ele é um sólido de revolução. Ele pode ser encontrado, se você voltar algumas aulas aí, você vai ver o sólido de revolução. Ele pode ser encontrado a partir do momento que você gira uma varetinha lá e coloca um polígono aqui. E qual é o polígono que deve ser colocado aqui para que no momento de giro ele forme esta figura aqui, ele forme o tronco do cone? A figura a ser colocada é exatamente um trapézio retângulo, é assim que a gente chama, trapézio retângulo. Quando você colocar esse trapézio retângulo, se eu falar que essa foi a pergunta do Enem agora, do ano de 2024, foi essa exata pergunta. Ele perguntava qual era, o que rotacionado gerava um tronco de cone, tá? Ou melhor, isso aqui rotacionado gerava qual tipo de figura? E você tinha que saber que o nome disso aqui era tronco de cone. Por quê? Porque essa parte, ó, quando gira, ela vem parar pra cá. Essa parte, quando gira, vem parar pra cá. E quando você vê, você formou o teu tronco de cone aí, ó, perfeitinho, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí na coisa, mas ó, ele forma o teu tronco de cone. Então ele também é um sólido de revolução, tá? E na aula passada eu te mostrei o volume de um tronco qualquer para as pirâmides, que seria H terços, que multiplica a área da basona, mais a raiz quadrada da área da basona, vezes a área da basinha, mais a área da basinha. Tá. E por que eu tô te trazendo isso especialmente? Vamos conversar um pouquinho. Porque aqui temos a base menor do cone, que seria a área da basinha. Aqui temos a base maior do cone, que seria a área da basona. A altura se encontra aqui e vem aqui caindo, fazendo o ângulo de 90 graus, que é a altura que vocês já estão acostumados. Deixa eu completar aqui de branquinho. O que acontece agora, gente, é que essas áreas, tanto a de cima quanto a de baixo, são áreas de círculos. Áreas de círculo. E quando eu estava falando de pirâmide, tronco de pirâmide, o polígono da base pode mudar, podia ser quadrado, podia ser triângulo, podia ser pentágono, enfim, podia ser vários. Então por isso que essa fórmula ela pode ser usada de várias maneiras dependendo do tipo de área da base. Já para o tronco de cone em específico, a gente não tem vários tipos, é um tipo só, são sempre círculos. Então é a área de um círculo pequeno e a área de um círculo grande, aqui embaixo.
Para você que não lembra qual é a área de um círculo, vamos colocar aqui, né? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Qual é a única diferença entre esses círculos? O tamanho do raio. Porque um tem um raio pequeno e um outro tem um raio grande, tá? Então um tem um PRzinho quadrado e o outro tem um PRzão quadrado. E é isso que eu vou colocar aqui dentro para vocês. Então vamos lá. Então vai ficar, nosso volume vai ser H terços que multiplica. Então a área da basona seria isso aqui com um raio grandão, com um raiozão. Vou até colocar Rzão aqui para vocês, ó. Esse aqui é Rzão e esse aqui é o Rzinho, raiozinho. Então vai ficar a área da basona, fica πRzão quadrado mais a raiz quadrada de área da basona, πRzão quadrado, vezes a área da basinha, que no caso seria PRzinho quadrado. Fecha a raiz, mais a área da basinha, que seria πRzinho ao quadrado. Você fala, meu Deus, gente, mas onde você quer chegar com isso? Calma, fique tranquilo. Perceba que dentro da raiz vai acontecer uma coisa engraçadinha, ó. Como a ordem dos fatores não altera o produto, esse π pode ser multiplicado por esse π. Só que π vezes π é π ao quadrado. Então fica π ao quadrado vezes raiozão ao quadrado vezes raiozinho ao quadrado mais a área da basinha, que seria πRzinho ao quadrado. E agora perceba que todo mundo que está dentro da raiz está ao quadrado. Logo, todo mundo está ao quadrado, pode sair de dentro dela. Então a gente teria que o volume seria H terços, que multiplica πRzão quadrado, mais toda essa galera sai de dentro da raiz, e quando eles saem sem os expoentes. Então sai o π, sai o raiozão, sai o raiozinho, e aqui fica π mais Rzinho quadrado. Perceba agora que dentro desses três termos, eu tenho o π se repetindo em todos eles. Então eu vou colocar o π em evidência. O π colocado em evidência, ele vai vir do ladinho do H. Então nós vamos ficar com a seguinte fórmula, que volume é π vezes a altura dividido por 3, que multiplica, se eu coloquei o π em evidência, sobra raiozão quadrado, se eu coloquei o π em evidência, sobra raiozão vezes raiozinho, e se eu coloquei o π em evidência, sobra raiozinho quadrado. E tá aí, gente, essa, digamos, é uma fórmula própria, única para tronco de cone. Ela só pode ser usada para tronco de cone. Só que perceba que ela veio justamente da fórmula geral de troncos. Tranquilão? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas é aquela coisa, você já tem um monte de fórmula para decorar, né? Se você quiser decorar mais essa, suce, né? Mas essa daqui vai sempre resolver teus problemas, só daí não esquece que você tem que colocar a área de um círculo em cada um dos lugares aqui e depois fazer as devidas simplificações. Tranquilão? É isso aí, um abraço.